Pessoal, Lucas Monteiro aqui e vamos fazer uma explicação aqui do Evangelho. O Evangelho ele se contradiz ou ele se complementa? Porque tem muitas pessoas que falam assim, né? Ah, mas numa passagem ela se contradiz a outra, né? Então eu vim explicar mais ou menos isso, ó. Que o Evangelho ele não se contradiz, ele se complementa. O que que é? A gente tem que ler os 4 Evangelhos para nós entender o todo. Vamos fazer uma explicação mais fácil aqui, ó. Por exemplo, ó, vamos imaginar que Jesus está aqui, ó. Isso aqui é Jesus no meio da multidão, né? Opa, nossa, aqui, peraí. É Jesus aqui, ó. Ele é amarelo, que é o de novo aqui, né? Jesus está no meio da multidão, certo? E nos 4 cantos está aqui, ó. Lucas, que é um evangelista, né? Mateus, certo? Mateus. E tá aqui Marcos e João, certo? Então, vamos supor que os 4 estão vendo e Jesus vai realizar um milagre. Aí, esse aqui, por exemplo, é o cego que volta a enxergar, por exemplo, certo? E eles estão em volta da multidão, certo? Quer ver? Ó, isso aqui, ó, é o campo de visão deles, certo? Cada um tá vendo de uma ótica, certo? Esse aqui é o campo de visão deles, ó, certo? E vamos supor que aqui em volta, porque aqui em volta ó, tá cheio de gente, certo? Esses tá assim são as pessoas, certo? E eles estão no meio das pessoas, né? Certo? Aí tem uma coisa aqui, né? Que, por exemplo, Lucas, ele não viu Jesus. Então, como é que Lucas escreveu o Evangelho? Por depoimentos. Ele entrevistou, né, as pessoas. Entrevistou a Virgem Maria, entrevistou os apóstolos, e ele foi comparando para saber o que era real e o que não era. Mateus, ele viu, então ele foi testemunho ocular. O Marcos, né, tem um vídeo do padre Paulo Ricardo explicando que ele ouviu o Evangelho de Pedro, né? Então, o que Marcos escreveu foi o que Pedro disse que viu, né? E João testemunho ocular. Ainda mais que João também, ele vê por revelação, né? Que é o Apocalipse. Então ele tem uma outra parte mais além do olhar, certo? Então aqui, ó, a gente já vê duas coisas, né? Marcos escreveu o que Pedro viu e Lucas, ele recolheu o depoimento de todos os apóstolos da Virgem Maria, porque no Evangelho de Lucas só lá tem citação da Virgem Maria. E quem além dela que poderia contar o que aconteceu com ela? Então, Lucas, né, também tem a visão das mulheres, então ele recolheu depoimentos dela. Então, a gente vê aqui ó, que no Evangelho de Lucas, com certeza vai ter coisas que não vai ter no de João, de Marcos e de Mateus. Então não dá para a gente falar que é contraditório. E agora eu vou explicar a visão, né? Por exemplo, tá aqui, né? Jesus realizou um milagre, fez um cego enxergar. O Mateus, por exemplo, que ele está aqui, ó, ele tem essa visão dessas pessoas que estão aqui. O João vai ter a visão dessas pessoas. Então, às vezes, Mateus, ele pode dizer que ele viu Jesus curando um cego, só que aí tinha um outro cego desse lado. E aí João pode, isso aqui que eu estou falando é exemplo. Aí João fala assim, ó, que Jesus curou 2 cegos, certo? Aí a gente vai ver no Evangelho está escrito um e no outro está escrito 2. Então, não é que é contraditório, é que ele enxergou de um lado, o outro enxergou do outro lado, certo? Mas o que é verdade? Que Jesus curou o cego, certo? E aqui, por exemplo, de Pedro também poderia estar aqui, e de Lucas, que é a visão de todos. Então, o Evangelho, ele se complementa. Então, a gente não pode pegar assim, o João falou que tinha 2 cegos, o Mateus falou que tinha um. Qual que está certo? Não é qual que está certo, é o João mais o Mateus, mais o Marcos, mais o Lucas. Você pega isso tudo, aí você tem uma visão do Evangelho. Porque a Igreja Católica, ela afirma que esses 4 evangelhos são canônicos, certo? Então, esses 4, eles revelam o que aconteceu. Então, só para explicar, né?
O Evangelho ele não se contradiz, ele se complementa. Complementa é assim, para eu ler, eu tenho que ler um mais o outro, porque cada um vai ter a visão de onde ele estava, por isso cada um estava, só que todos falam a mesma coisa. Amém? Deus abençoe, salve Maria.